Olá, meus amigos e minhas amigas do nosso estudo bíblico, irmãos e irmãs de caminhada nas nossas escolas bíblicas, de qual a gente faz parte na nossa região aqui, que a gente chama também de CEBI. Então hoje nós estamos já no domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição do Senhor. Então eu estou gravando esse vídeo para nós poder conversar um pouco. Eu já tinha mandado para vocês no dia de ontem, mas eu tive um problema de internet e o vídeo não foi. Então tá indo agora, tá? Vamos conversar um pouquinho, mais ou menos, no máximo 30 minutos, sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Hoje é o dia de Páscoa, é o dia de alegria, é o dia da ressurreição do Senhor Jesus. É o dia mais importante da nossa vida. A gente refletiu aqui no Tríduo Pascal, que foi na Quinta-feira Santa, que temos lá a celebração da Ceia do Senhor, a instituição da Eucaristia e também do sacerdote e também o lava-pés. Aí atrás de mim aqui tem aquele quadro que fica aqui na minha área, quem já conhece aqui a nossa casa, está sempre lembrando dessa, bem em frente a gente, nós reunimos aqui na nossa mesa para alimentar, também a gente está vendo Jesus ali com os seus discípulos. E passou esses 3 dias, que chama de Tríduo Pascal, que é uma celebração só, que começa na quinta-feira, continua na sexta-feira e vai até ontem, o sábado, e hoje continua com a festa da ressurreição e depois com a oitava da Páscoa, Conversar um pouquinho sobre esse assunto da morte e a ressurreição de Jesus, de acordo com a teologia e de acordo com a Bíblia. Então, meus queridos, quando a gente vai falar de Jesus, quando a gente vai falar da morte de Jesus, a gente vamos lembrar no Jesus histórico, Porque Jesus não morreu porque todos morreram. Na realidade, ele foi assassinado. Mas por que ele foi assassinado? Ele foi assassinado por causa de um projeto. E às vezes a gente pergunta, assim, nos cursos de teologia, e também está lá no documento do Catecismo da Igreja, a pergunta é assim: por que Jesus morreu? E o pessoal responde assim: para nos salvar, para nos trazer o reino de Deus, para perdoar nossos pecados. Está correto, Só que essa pergunta, ela tem um problema, E esse problema está no português. O termo porquê. Esse termo porquê, ele é uma conjunção que quer dizer a causa, é causal. É porque que você está triste. É a causa que você está triste. Ou porque você fez isso. Agora aqui, quando você pergunta por que Jesus morreu, já tem a resposta já pronta para nos salvar. Quer dizer, aí a pergunta seria então, para quê? Então aí a resposta já tem na hora, para quê? Para nos salvar. Então aqui tem um problema. Mas, como eu já estava falando, a pergunta é outra. Por que mataram Jesus? Daí sim, É uma grande discussão teológica, histórica, Jesus foi condenado à morte pela autoridade política romana, no qual ele estava sob júdice, E também pelas autoridades religiosas. Então, o seu assassinato foi judicial e deveu-se uma mensagem que ele veio trazer, uma mensagem muito linda. Ele veio trazer a mensagem do reino de Deus. E o que é o reino de Deus?
O reino de Deus implicava numa revolução absoluta de todas as relações. Vai mudar tudo. Quer dizer, você pode até pensar, este mundo que nós estamos vivendo hoje, está certo? Ou a gente pode mudar? Do jeito que está aí, violência, né? Roubaria, tanta coisa errada, certo? Bilhões passando fome, bilhões não tem casa para morar, enquanto 10% da população do mundo tem tudo, 90% não tem nada. Será que Deus quer assim? Essa é relações, a gente chama de social. E Jesus trouxe uma imagem nova de Deus. Ele chamava Deus de Abba, que significa papaizinho. E cheio de misericórdia, a liberdade que ele pregou, viveu à face das doutrinas, das tradições que pensavam, virava as costas para o povo. E Jesus não, o seu amor foi incondicional. Ele teve um outro projeto. Enquanto os poderosos da época dele tinham projeto de poder, Jesus tinha projeto de servir. Isso aí mexeu com o pessoal. E com esse projeto, ele mexeu com todas as estruturas. Mexeu com a estrutura do Império Romano, mexeu com a estrutura religiosa do seu tempo e mexeu com todos os grupos religiosos e políticos da sua época. E no final, ele ficou sozinho, só ele e seus discípulos por enquanto. Ninguém mais acreditava nele. Por quê? Porque ele veio, na realidade, ele veio tratar especialmente de um mundo melhor para todo mundo, especialmente para os pobres, os doentes, aqueles que vulneráveis. E ele veio trazer aqui uma nova proposta, uma proposta do reino de Deus, um reino de igualdade, de amor, de liberdade, que muita gente chama esse hoje de comunismo, ou de socialismo, sei lá o que você quer dar o nome. Mas foi o Deus que ele veio trazer. E ele pegou isso lá do livro do Êxodo, capítulo 3, de 7 a 10. Aquele Deus que viu, que ouviu, que desceu, que libertou, que elevou, que enviou, que conheceu. Ele está no meio de nós. E por isso, o pessoal da sua época diz, olha, nós vamos ter que eliminá-lo. É por isso que mataram Jesus. Ele andou na contramão da sociedade, nós vamos ter que eliminar esse Jesus. Está dando um grande problema para nós esse Jesus, né? Bom, aí a gente tem muita gente que fala assim, mas vou ter uma pergunta também muito fácil. Jesus morreu porque Deus quis assim. Ele morreu para salvar a humanidade, Deus quis assim. Aí eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, meus amigos e amigas que estudam um pouquinho a Bíblia. Eu estou fazendo aqui uma reflexão para nós aprender. Você queria que o teu filho morresse assim? Assassinado? Será que Deus queria que o filho dele morresse assassinado? Não é contraditório? Você cria o seu filho, a sua filha, quando chegar aos 33 anos, ela vai ser assassinada para ensinar para nós o reino de Deus, o reino de amor que Deus nos trouxe para nós. Aí seria contraditório, né? Contraditório. Nós criar um filho para ter uma época determinada que ele vai ser assassinado. Não. Deus não quis assim. Sabe o que Deus quis? Aí sim, que Jesus fosse fiel ao Pai. E fiel até o fim. Ele veio ensinar um outro mundo. É que diz lá, Jesus mandou seu Filho único ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Lá em João 3,16, né? Coisa linda que parece lá, né? Então, nesse sentido, Jesus foi fiel
até o fim. Até o fim. Olha, e ele nasceu pobre, viveu pobre e morreu numa cruz. Morreu miserável. E foi uma morte traumática. Traumática. Eu vou até aqui já resumindo um pouquinho para nós, que uma morte traumática, né? Porque uma morte lenta, né? É assim que o Império Romano ensinava, a morte lenta, natural e para sempre. E vocês sabem que naquela época, na época do Império Romano, tinha 3 jeitos de punir os que se revoltavam contra o poder político da época. Primeiro era a morte na fogueira, queimava lá, virava cinza e acabou. Era uma morte para sempre. Ou jogava nas covas dos leões, onças, e lá a pessoa morria, o leão comia e acabou. Era uma morte para sempre. Então, morte lenta, né? Morte lenta, bem devagarinho, natural e para sempre. Foi também que aconteceu aqui com o nosso Tiradentes, vocês estão lembrados, né? A história do Tiradentes, que ele foi condenado à forca, porque reuniu a cúpula de portugueses e ele está dando problema para nós. Então, nós vamos ter que condenar ele à morte. Mas que morte? Vamos cortar a cabeça? Vamos dar com espada, com tiro? Não, vamos colocar a forca. É uma morte pública na forca, para todo mundo ver que quem se revolta contra o poder político vai passar por isso. Morte lenta, muito tempo para morrer, sofrendo aí. Morte com asfixiado que chama, né, na garganta. Corta o ar. E natural e para sempre. E assim também pensar. A morte de cruz também era assim. A pessoa era colocada numa cruz e era público para todo mundo ver. E ali era uma morte lenta. Levava até 3 dias para as pessoas morrer. 3 dias. Ficava naquele sol quente, ficava passando mal naquele sol quente, ficava ali com sede, ferido, gritando e todo mundo passando. Ali para dar exemplo. E quando a pessoa morria, não podia tirar da cruz. Tinha que ficar lá até apodrecer para os urubu comer. Agora, o Evangelho diz que Jesus foi tirado da cruz, né? Jesus foi tirado. Jesus foi uma exceção, foi tirado da cruz. 3 dias de sofrimento, então é uma morte bastante lenta, natural para sempre. Agora, o que é morte lenta? É isso aí. Natural, o que é? Natural para o império e para os poderosos é assim. Você tem lá uma caixa de laranja com 100 laranjas. E daí essas 100 laranjas tem 2 podres. Vamos tirar, porque aquelas 2 laranjas podres vai contaminar toda a caixa de laranja. Tirar aquela laranja podre e jogar fora. É natural, porque aí não vai estragar as outras, né? As outras vai ficar boa. É a morte natural, no entender do império. E para sempre, para todo mundo ver o que aconteceu com ele lá na cruz, que é para ninguém fazer aquilo, esquecer aquilo que aconteceu. Então é uma morte traumática, violenta. Tanto que Jesus sofreu demais, gritou na cruz. Se a gente for estudar teologicamente, esses 3 horas que Jesus ficou na cruz, diz, né, 3 horas, mas não fala 3 dias, a gente sabe também que não é bem daquele jeito, é muito pior daquilo que a gente sabe, teologicamente e historicamente, né? E diz que quando Jesus morreu, que ele foi assassinado, que ele apagou, teve uma grande trevas, choveu, deu tremor de terra, né? Todos os 3 evangelhos colocam isso, Marcos, Mateus e Lucas. Lá em João não tem trevas. Da onde vem essas trevas? O pessoal vem lá do livro de Amós. O livro de Amós aparece 10 vezes o termo assim: o dia de Javé será o dia de trevas e não de luz. Então vai falar de trevas, principalmente o capítulo 5, de 18 a 20. Então vai falar das trevas. Então, para chamar a atenção que Deus não queria de jeito nenhum que seu filho fosse assassinado. Então ele foi assassinado por causa de uma causa, né?
A crucificação era muita gente que morria naquela época, não é só Jesus, muita gente foi assassinada. Diz o Flávio Josepo, que é um historiador lá judeu, que ele viveu na época de Jesus. Quando Jesus foi assassinado, ele tinha 28 anos, ele ficou até o ano 84 depois de Cristo. Ele diz que chegava a crucificar até 500 pessoas por dia. O Arquelau, filho do Herodes o Grande, chegou, o dia que ele foi colocado lá para tomar conta lá da Judéia, chegou a crucificar 3.000 pessoas por dia. Então ali, pessoal, era para dar um espetáculo, né? Para mostrar para todo mundo, para dar exemplo, um exemplo político, que nem está vendo, nós vimos com o Tiradentes. Pessoal, mas Jesus não morreu de morte morrida, como diz Lemina. Então ele morreu assassinado, por causa de uma causa. Mas daí é que vem o mais importante, que é o dia de hoje, que é a ressurreição. E a ressurreição é vida. Aí que eu queria mostrar para vocês, nesses 15 minutos que falta, a ressurreição, ela também é histórica. E a gente vai resumir aqui, porque é uma história muito grande. É uma história igual à morte? Não, a morte tem hora, dia e data. A gente não tem aqui nos documentos, mas provavelmente tem o dia e hora certinho. Agora, a ressurreição não tem dia nem hora, ela continua. Eu coloquei aqui para vocês, depois vocês vão ler lá, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Se quiser ler inteira é melhor, já está no isolamento social mesmo, né? Lê, reflita bem devagarinho, lê o texto, para vocês verem que beleza. Vai falar que Cristo ressuscitou primeiro e depois vai chegar até nós, né? Então, a ressurreição também é história, só que é uma história um pouco diferente. Porque quando Cristo foi assassinado, todos os discípulos foram assassinados com ele também. Lembra? Uns fugiram para Emaús, o outro diz lá que todos desapareceram, lá no capítulo 14 de Marcos, versículo 50, todos fugiram. E diz também lá, no 14, 27, ferirei o pastor e as ovelhas dispersarão. Isso está lá em Zacarias, né? No capítulo 13, versículo 7. Isso é tudo da Bíblia, né? Mas o que aconteceu? Nem todos, né? Tinha 4 lá na hora que Jesus estava pregado na cruz, tinha 4, que eram as 3 Maria, que nós já conhecemos, né? João 19, 25 a 27, e o discípulo amado, que diz lá, né? Esses 4 estavam lá. Agora, se a gente parar para pensar, se eles correram tudo, como é que a gente sabe dessas histórias aqui? Eles não estavam lá presentes? E Pilatos e a cúpula não ia querer contar para ninguém isso aí, né? Não queria contar? Tanto que quando Jesus ressuscitou, pessoal, os guardas viram, né? Os guardas viram. Está lá no capítulo 28 de Mateus, de 1 a 10, conta das mulheres que foram ao túmulo. Mas a partir do versículo 11 até o 15, diz que foi aquele relâmpago, e os guardas caíram por terra e não viram mais nada. E quando acordaram, o túmulo estava vazio. Mas o que aconteceu? Eles foram correndo contar para as autoridades que Jesus tinha ressuscitado. E a autoridade, lá no capítulo 28 de Mateus, versículo de 11 a 15, vai falar que encheu eles de dinheiro. Ali entrou, para eles esparramando para todo o Israel, que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. E falado que ele tinha ressuscitado. E eles saíram esparramando isso aí, ganhando dinheiro, mas eles viram. E os doutores da lei, as autoridades também acreditaram, porque o corpo não estava lá, né? Mas os discípulos e as discípulas de Jesus não deixou Jesus morrer para sempre. Não deixou Jesus morrer. Aqui é que está bonito. Eles saíram dando testemunho. Olha, vocês mataram, mas ele está vivo. Se você ler lá Atos 2, versículo 36,
no dia de Pentecoste, que é 50 dias depois da morte de Jesus, Pedro, com grande coragem, ele diz assim, Atos 2:36, aquele Jesus que vocês mataram, Deus fez dele Cristo e Senhor. Quando ele fala que vocês mataram, ele está dizendo assim, uma denúncia, vocês cometeram um crime, mas Deus o exaltou, Deus o ressuscitou, fez dele Cristo e Senhor. Esse é um anúncio. E o pessoal ficar perplexo. Pode ler lá o versículo 37, 38. E agora, o que nós vamos fazer? Pedro, arrependa de seus pecados. Saíram dando testemunho, com muita coragem, que Jesus tinha ressuscitado. Isso aí não é história também? Isso aí também não está na Bíblia? Pessoal, e quando a gente fala de memória, eu vou perguntar para vocês, já que aprendemos lá em cima alguma palavra, o que é porquê, né? Que é causal, a gente aprofundou um pouquinho. Memória significa tornar-se presente. Eu estou pensando em vocês aqui agora, dos nossos grupos de estudo bíblico, e vocês estão presentes aqui na minha casa, ou melhor, na nossa casa. Então, é tornar-se presente aqui. Memória é tornar-se presente. Eles não deixaram a morte esquecida. Diz, não, a morte não teve a última palavra. Jesus está vivo. E é colocado aqui também, meus irmãos e minhas irmãs, no livro do Atos dos Apóstolos, até vou pegar para vocês verem aqui, que nós não podemos passar batido de jeito nenhum, essa parte aqui, logo aqui no começo, que diz assim, versículo 15, Atos 3, versículo 15, vocês mataram o príncipe da vida, que Deus ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Então, memória é se tornar Jesus presente, é tornar Jesus no meio deles. Então, veja bem, os discípulos não viram, né? Não viram o que aconteceu com Jesus, mas eles viram a ressurreição de Jesus. E a ressurreição é fundamental, a ressurreição é real. Mas é no mesmo termo da morte? Não, a morte tem data, dia e hora, né? O ano, né? O dia e a hora. A ressurreição não, a ressurreição continua até hoje. Continua até hoje. A ressurreição é dialética. Para quem não sabe o que é o termo dialética, significa diálogo, significa debate. É falar e escutar. Esse é dialética. Vai sempre conversando sobre isso. Então, é uma história. Olha só que maravilha, quando nós olhamos lá o capítulo 20 de João, que é o evangelho de hoje, né? O capítulo 20 do evangelho de hoje. E até já deixei aqui no jeito também, para a gente não esquecer. E a primeira parte vai até o versículo 10, né? Vamos ver a história desse texto, para vocês verem como a ressurreição também é histórica. Na primeira parte, no evangelho de hoje, vai dizer assim, Maria Madalena, o primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu bem cedinho e foi até o túmulo. Maria Madalena foi até o túmulo. Nos outros 3 evangelhos, vai falar de outras Maria. Primeiro foram as mulheres que viram, está nos 4 evangelhos, primeiro foram as mulheres que viram a ressurreição, e elas foram contar. O Carlos Mestre fala no livro dele que elas são as primeiras a receber a ordem, ser ordenada para pregar o evangelho, né? Receber a ordem para pregar o evangelho. E elas receberam essa ordem. E a Maria Madalena foi até o túmulo, chegou lá, o túmulo estava vazio. E ela voltou correndo, chegou lá e ela falou para o Pedro e para o discípulo anônimo, aqui não fala o nome do discípulo, depois que chama de discípulo amado. Jesus não está lá. E eles saíram correndo, diz aqui, olha lá, foi até o túmulo, e ainda estava escuro, logo que viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo, então saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, né?
Ele disse, tiraram o Senhor de lá e não sei aonde colocaram. E os dois saíram correndo, né? Olha, presta atenção, que aqui o autor do Evangelho de João, ele costurou direitinho a história. Saíram correndo. E o discípulo anônimo chegou primeiro, mas não entrou. Depois chegou Pedro e entrou. E viu. O Pedro viu o quê? O Pedro viu panos. O Pedro viu lençóis. O Pedro viu fronha, viu cobertor. Viu o túmulo vazio. Aí entra o discípulo amado e diz que ele viu e acreditaram. Aqui até termina assim o evangelho lá. O Pedro chegou correndo, entrou também, viu lençóis no chão e tudo mais. E o outro discípulo que tinha chegado depois entrou também. Ele viu e acreditou. De fato, eles não tinham compreendido ainda o que a Escritura falava, que Jesus ia ressuscitar. Pessoal, olha só a primeira parte que vai costurando o Evangelho. A segunda parte, de 11 a 18, aqui a primeira parte parece Maria Madalena, Pedro e o discípulo anônimo. A segunda parte, de 11 a 18, parece Maria, parece a Madalena, parece anjo, o jardineiro e depois Jesus. Olha só, ela volta lá e o anjo está lá. E quando ela volta lá, ela está chorando. E ela ouve alguém chamando ela pensa que é o jardineiro, ela olha, onde você escondeu Jesus? Quando Jesus fala de novo, dá mais um passo para ela reconhece Jesus, e ela quer abraçar Jesus. Jesus fala, não me toque, que eu ainda não voltei para o meu Pai, mas vai lá e avisa os meus irmãos, né, que eu ressuscitei. Olha como vai crescendo aqui, ó. Ela viu, o Pedro viu, João viu, depois ela, o anjo, o jardineiro e Jesus. E depois lá no versículo 19 a 23, está de todos os discípulos reunidos, menos Tomé, e Jesus aparece lá. Ele diz, eu estou no meio de vocês. E o Tomé não estava. Dali, depois lá no 24 a 29, ele aparece de novo e Tomé está. Aí ele diz assim, põe a mão aqui, Tomé, você não acreditou, Tomé, meu Senhor é meu Deus. Ele diz, cara, assim não tem graça, você acreditou porque você viu, felizes são aqueles que não viram e acreditaram. Então o texto vai costurando para a gente chegar lá. E para mim, e encerrando já aqui, que já está aí no 28 minutos, né? Passa logo a hora conversando, né? 28 minutos. Vocês olham lá na carta, então, de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, de 1 a 19, depois do versículo 20, 21 e 22, que vai falar dessa, que todo mundo vai ser ressuscitado. Agora, o problema não foi Jesus ressuscitar para o povo da época, para o mundo da época. O problema foi porque Jesus ressuscitou. Deu para entender isso aí? Eu vou explicar. Jesus ressuscitar era problema para eles, porque quem ressuscitava naquela época eram os imperadores romanos. Quando o imperador morria, eles já se reuniam o pessoal e já falava, Deus o vai ressuscitar. Foi o caso de quando Nero, né? Assassinaram aqui, fizeram uma culpa, assassinaram o imperador Cláudio e ele entrou no seu lugar, reuniu todo o senado e fizeram aquela grande oração, ele vai ressuscitar, né? Então os imperadores ressuscitavam. Agora Jesus quem que é? Jesus nasceu pobre, viveu pobre, morreu numa cruz, não podia, como é que podia ressuscitar, né? Então eles queriam apagar Jesus da memória, mas não apagaram Jesus da memória. Jesus não está morto. Isso eu também acredito fielmente. E vai falar para as grandes pessoas da nossa época, a irmã Dulce, a Madre Teresa, o Dom Pedro Casadáulica, né? Dom Paulo Evaristo, todos esses pessoal aí, Júlio Lancelotti, Papa Francisco, fala que Jesus não citou para vocês verem. Então Jesus está vivo aqui em nosso meio. Então, por isso, quem levou essa notícia para frente foi os de seus discípulos. Colocar a memória, e isso aí é tornar-se presente. Um grande abraço, meus irmãos,
e a gente continua mais para frente conversando, tá? Desse grande Jesus ressuscitado. Tenham todos vocês um bom dia, uma boa Páscoa, e a gente vai continuar gravando outros vídeos mais para frente. Muito obrigado a todos e até lá, se Deus quiser.